Winner, winner, chicken dinner. Olá, boa noite. Saudação a todos vocês que começam a assistir a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer uma revisão a respeito dos conteúdos da disciplina de Processo Civil 2. Esta aula está sendo gravada em razão da disciplina para a turma de 2022.2 e ficará como registro para as próximas turmas. Eu separei 18 questões para que nós possamos fazer a nossa revisão, a qual constará entre os assuntos teoria geral dos recursos, embargos de declaração, agravo do instrumento e a apelação. É muito importante perceber que para cada questão que será a seguir comentada, eu busquei identificar primariamente a justificativa legal e secundariamente alguma justificativa doutrinária e ou jurisprudencial. O que nos remete mais uma vez à ideia de que ao estudar direito, ainda no nosso sistema, e especialmente se o estudo tem por foco a resolução de questões para concurso público, para fins de OAB, para fins de seleção de estágio. Então é fundamental que esse estudo passe diretamente pela análise dos códigos da letra da lei. Tá bom, pessoal? Então fica mais uma vez o registro da importância de que todos leiam o Código de Processo Civil para o fim da aula de hoje, desde o começo da teoria geral dos recursos até o recurso de agravo do instrumento. Ok. Sigamos. Questão número 1. Ela diz assim: no que diz respeito aos processos nos tribunais e aos meios de impugnação das decisões judiciais, portanto, ele está se referindo aos recursos, mas também, como a gente viu em sala, na aula de teoria geral dos recursos, ele vai estar se referindo a mandado de segurança, por algumas hipóteses, a reclamação constitucional, a correição parcial, alguns métodos, alguns meios de impugnação das decisões judiciais que, pelas suas características, não podem ser consideradas recursos, ok? Então, a alternativa à questão 1 pede para que a gente marque a alternativa incorreta. Letra A. Os embargos de declaração possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de outro recurso cabível contra decisão embargada. De cara, nós já temos o nosso gabarito. Percebam que a justificativa da alternativa A será incorreta é porque ela é a cópia quase literal do caput do artigo 1026. O artigo 1026 diz o seguinte: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Então, a alternativa A diz que o embargo de declaração tem dois efeitos, o efeito suspensivo e o efeito interruptivo. E pela dicção literal do artigo 1026 caput, os embargos de declaração têm apenas o efeito interruptivo e não possuem efeito suspensivo. A alternativa A, portanto, é o gabarito da questão 1. Mas vamos analisar as outras alternativas. Alternativa B. Em agravo de instrumento,
é cabível a realização de sustentação oral pelas partes, quando interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência. Artigo 937 do CPC. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra. Dará a palavra significa dizer, possibilitará que os advogados façam sua sustentação oral. Dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses. Então, segundo o artigo 937, existem algumas situações em que, após exposto a causa pelo relator, o presidente da sessão ou do órgão que está fazendo o julgamento, da sessão, da turma que está fazendo o julgamento, vai permitir que a parte ou terceiro interveniente faça, terceiro interveniente, no caso, restrito ao Ministério Público, faça a sustentação oral. Essa sustentação oral é pelo prazo improrrogável de 15 minutos. E, entre as hipóteses em que é possível a sustentação oral pelo prazo improrrogável de 15 minutos, consta a de agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Significando, portanto, que, em agravo de instrumento, é cabível a realização de sustentação oral pelas partes, quando interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. E é possível afirmar que essa assertiva é verdadeira por ser a inteligência do artigo 937, inciso 8º do Código de Processo Civil. Alternativa C. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que ordinariamente não o tenha, poderá ser formulado pelo apelante por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a sua interposição e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Então, olha, vamos recordar. Primeiro, pelo caput do artigo 1012, a apelação tem efeito suspensivo. Porém, no parágrafo 1º do artigo 1012, existem hipóteses em que a apelação não terá efeito suspensivo. De novo, o caput do artigo 1012 diz que, por regra, a apelação tem efeito suspensivo. O parágrafo 1º do artigo 1012 traz 6 hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo. Agora, nas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo, é possível que o Poder Judiciário reconheça que há uma urgência, que há perigo de dano e aplique para essas hipóteses o efeito suspensivo. Todavia, para que o Judiciário reconheça que há o efeito suspensivo, o pedido precisará ser feito. Mas a quem é feito o pedido? Bem, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 1012, nas hipóteses em que o efeito suspensivo é concedido pelo Judiciário,
tal concessão é decorrente de um requerimento. E existem duas possibilidades a quem vai ser dirigido este requerimento. A primeira possibilidade é que a apelação ainda não tenha sido distribuída. Então, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, vai ser dirigido esse requerimento ao tribunal indistintamente. O tribunal vai distribuir esse pedido de suspensão a algum relator, algum desembargador relator, e este desembargador relator, além de julgar o efeito suspensivo, se concede ou se não concede, também ficará prevento, também ficará como se fosse marcado de que ele julgará a causa, julgará a apelação. Todavia, se já houver sido distribuída a apelação e apenas depois de distribuída a apelação, o apelante apresenta um requerimento de efeito suspensivo, então esse efeito suspensivo, esse requerimento, será distribuído, será dado diretamente ao relator da apelação. Bora revisar? A apelação, por regra, não tem efeito suspensivo. O parágrafo 1º diz que existem 6 hipóteses em que ela tem efeito suspensivo. Porém, nessas hipóteses em que legalmente a apelação, repetindo, bora revisar? Então, a apelação tem efeito suspensivo. O parágrafo 1º do artigo 1012 diz que existem 6 hipóteses em que ela não tem efeito suspensivo. E nessas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo, a estas hipóteses, o judiciário pode dar efeito suspensivo. Porém, para o judiciário dar efeito suspensivo, é preciso que haja um requerimento que, caso a apelação ainda não tenha sido distribuída, isto é, desde o momento em que foi interposta a apelação até a distribuição da apelação, este requerimento é dirigido indistintamente ao tribunal e o tribunal irá realizar a distribuição entre os desembargadores. E aquele desembargador torna-se desembargador relator e vai ficar prevento para julgar tanto o efeito suspensivo quanto a apelação. Se, por outro lado, a apelação já houver sido distribuída, então esse pedido, esse requerimento de efeito suspensivo, será dado diretamente ao desembargador relator. Ok até aqui? Então, vamos à alternativa C, porque ela está correta. Ela diz assim: o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, que ordinariamente não tenha, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo às apelações que se enquadram no parágrafo 1º do artigo 1012, poderá ser formulado pelo apelante por requerimento dirigido ao tribunal. A gente já sabe, se o requerimento é dirigido ao tribunal, então tem que ser antes da distribuição da apelação. No período compreendido entre a sua interposição da apelação, e a sua distribuição da apelação, ficando o relator designado para seu exame, prevento para julgar a apelação. Alternativa correta. Alternativa D. Serão julgados em recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Bem, recurso ordinário é assunto da segunda unidade. Porém, a alternativa está correta e as hipóteses de cabimento do recurso ordinário, a gente já pode ver aí na tela, estão previstas no artigo 1027. Segundo o artigo 1027, inciso 2º, a linha B,
Os recursos ordinários serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça nos processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Do outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Bem, vimos a questão 1. A questão 1 pede a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta é a letra A, a qual diz que os embargos de declaração possuem dois efeitos, o suspensivo e o interruptivo. E a gente já viu que os embargos de declaração possuem apenas o efeito interruptivo. Finalizamos assim a questão 1. Questão 2. Questão 2. Caso sejam interpostos embargos de declaração que tenham a aptidão de modificar pronunciamento judicial omisso, será dispensada a intimação do embargado, pois, nesse caso, não existe matéria nova no processo. Bem, os meus alunos sabem que a gente sempre, que eu vou dar aula numa turma nova, eu sempre começo por isso, porque antes de estudar processo, é preciso pensar processo. E para pensar processo, a gente precisa pensar quais são os direitos fundamentais que estão sendo concretizados através daquelas normas de procedimento. Aliás, se você é meu aluno, você vai saber que o conceito de processo é procedimento em contraditório. Então, como é que, havendo a possibilidade de modificação do pronunciamento judicial omisso, não seria intimado a outra parte, neste caso o embargado, para se pronunciar? A alternativa, portanto, está incorreta, como não poderia deixar de ser. Olha, o artigo 1023, parágrafo 2º, diz isso expressamente. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique matéria nova? Não. Implique matéria não vista? Não. Implique qualquer modificação da decisão embargada. Por quê? Porque processo é procedimento em contraditório. Questão 3. É correto afirmar sobre os meios de impugnação das decisões judiciais. É correto afirmar sobre os meios de impugnação das decisões judiciais. Aqui, nós não vamos buscar a questão errada. Aqui, nós vamos buscar a questão correta. Deem uma lida na questão 3. Pausem o vídeo. Deem uma lida na questão 3. Agora que você leu a questão 3, qual é a resposta que você marcaria? Vamos ver qual é a resposta correta? Alternativa A. Os embargos de declaração serão opostos em petição dirigida ao julgador com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e estará sujeita a preparo, salvo se a parte demonstrar que tem direito à gratuidade. A alternativa A está incorreta. A justificativa é que, de acordo com o artigo 1023, entre os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, não consta o preparo. Os embargos de declaração não se sujeitam a preparo. Alternativa B. Sob pena de não conhecimento, incumbe à parte ratificar os termos do recurso interposto antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, quando estes forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento
recorrido. A gente já viu essa questão em sala de aula. A gente já viu esses termos em sala de aula. A gente viu que é o tratamento dado pelo artigo 1024, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Inclusive, a alternativa B é incorreta, porque ela confunde o tratamento dado com a hipótese. Ok? Bora lá. A litiga contra B, sai uma decisão judicial, uma sentença contra A, em que B é parcialmente vencido. Por exemplo, o juiz não deu dano moral no valor total do que B pedia. B recorre com a apelação e A, antes de apresentar a apelação, apresenta embargos de declaração. Ora lá, existem duas possibilidades, basicamente, para serem resultado destes embargos de declaração. A primeira possibilidade é que estes embargos de declaração não modifiquem o conteúdo da decisão que foi já recorrida. Não modifiquem porque o juiz não conheça dos embargos, ou não modifiquem porque o juiz conheça dos embargos, porém, analisando o conteúdo, diga que não há erro, não há omissão, não há obscuridade, não há contradição. Bem, não havendo modificação da decisão embargada, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos da declaração, vai ser tranquilamente processado e julgado. E isto independe de ratificação. E é por isso que a alternativa B está incorreta. Porque ela diz que mesmo que o conteúdo da decisão dos embargos não modifique o conteúdo da decisão embargada, seria preciso ratificação. E quando é que precisa de ratificação? Muito simples. O parágrafo 4º deixa isso bem claro, a hipótese bem clara. Quando implique modificação da decisão embargada. Então, mais uma vez o exemplo. A litiga contra B. O juiz deu dano material e não deu dano moral na totalidade que B queria. B apelou. A apresentou primeiro embargo de declaração. Bem, como A apresentou primeiro embargo de declaração, se em razão daquele embargo o conteúdo da decisão for modificado, então será preciso, porque, mais uma vez, qual é o conceito de processo? Procedimento em contraditório. Então, será preciso abrir prazo de 15 dias para que B se manifeste a respeito do quanto foi modificada a decisão embargada. Porque B pode complementar ou alterar suas razões. Aliás, é possível, inclusive, já a doutrina nesse sentido, que B aumente significativamente o conteúdo da sua decisão, o conteúdo do seu recurso. Então, se A e B litigam, B apelou, A, antes de apelar, apresentou embargo de declaração. Se desses embargos houver mudança de conteúdo da decisão embargada, é preciso citar mais uma vez B. Se desses embargos, intimar mais uma vez B para que B altere ou complemente as suas razões. Se desses embargos não resultar alteração do conteúdo, então o recurso apresentado por B vai poder ser processado independentemente de ratificação. A alternativa B, portanto, está incorreta. Por quê? Porque na alternativa B, ele altera o caso e a consequência. O caso na alternativa B é: não houve modificação do conteúdo da decisão embargada. Consequência seria: não precisa ratificar o recurso apresentado antes do resultado da decisão embargada.
mas a consequência que ele apresenta é preciso ratificar. Alternativa C. Nos tribunais, os embargos de declaração serão apresentados pelo relator em mesa na sessão subsequente à sua interposição, proferindo o voto e, não havendo julgamento nessa sessão, o recurso será incluído em pauta automaticamente. Esta é a previsão do artigo 1024, parágrafo 1º. Quase ipsis literis, mas é a previsão do parágrafo 1024, artigo 1024, parágrafo 1º. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Alternativa D. O tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, na reiteração de embargos de declaração. Veja só, a alternativa B está falando sobre os famosos embargos de declaração protelatórios. Embargos de declaração protelatórios são aqueles embargos que são apresentados sem que se reconheça erro, obscuridade, omissão, contradição. Em muitos casos, isso vai depender da interpretação do julgador, os embargos de declaração só são considerados protelatórios quando visivelmente não há ali nenhuma possibilidade interpretativa de que seja conhecida qualquer dessas hipóteses. Bem, existem todos os tipos de barbaridade no judiciário. Uma das barbaridades é querer utilizar os embargos de declaração que tem objeto vinculado, isto é, só serve para sanar obscuridade, erro, contradição, omissão e as hipóteses de cabimento previstas pelo Código. Então, alguns advogados querem utilizar o embargo de declaração para que o juiz reveja o conteúdo de sua decisão. E aí, a estes embargos de declaração, normalmente aplica-se as consequências dos embargos de declaração protelatórios. Bem, embargos de declaração protelatórios são previstos no artigo 1026, parágrafos 2º, 3º e 4º. Bora lá, bora ler? Bem, olha, quando manifestamente protelatórios dos embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então, você apresentou um embargo de declaração, eles foram considerados protelatórios. A primeira vez em que eles são considerados protelatórios, a multa é de 2%. Até aí a alternativa estaria correta. Mas, por que ela é incorreta? Por causa do parágrafo 3º. Segundo o parágrafo 3º, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, você apresentou embargo de declaração a primeira vez, eles foram considerados manifestamente protelatórios, você recebeu uma multa de até 2%. Se você reitera esses embargos, a multa poderá ser elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. E a interposição de qualquer recurso. Então, se depois de apresentar os segundos embargos declaratórios, você busca agora apresentar a apelação. Para que você possa apresentar essa apelação, você primeiro vai ter que depositar o valor da multa pela qual você foi condenado. Excetuando a hipótese da fazenda pública e o beneficiário da justiça gratuita, os quais recolherão tais multas já ao final do processo. Bem, primeiro embargo de declaração protelatório, multa de até 2%. Segundo embargo de declaração protelatório, multa de até 10%. Terceiro embargo de declaração protelatório, bem, previsão do parágrafo 4º, não será conhecido. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores já houverem sido considerados protelatórios. E assim, a gente encerra a questão
3. Deixa eu só comentar a linha E. A linha E, como a alternativa E, como a gente já viu anteriormente, diz o seguinte, olha, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Perfeito. Embargo de declaração tem efeito interruptivo. Porém, tem a vírgula, né? Sendo vedado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso aclaratório. E aí a gente já viu em sala de aula que é possível que o relator atribua efeito suspensivo aos embargos de declaração. Veja só, é possível atribuir efeito suspensivo a um recurso por lei ou por decisão judicial. Bem, por lei, embargo de declaração não possui efeito suspensivo. É efeito interruptivo. Mas, por decisão judicial, é possível, desde que se reconheça a existência de alguma urgência. Bem, é isso. A alternativa correta na questão 3 é a alternativa C, que diz que, nos tribunais, os embargos de declaração serão apresentados pelo relator em mesa na sessão subsequente à sua interposição, proferindo o voto e, não havendo julgamento nessa sessão, o recurso será incluído em pauta automaticamente. Assim, a gente encerra a questão 3. Vamos à questão 4. Questão 4. Sobre os recursos de embargo de declaração, assinale a alternativa incorreta. Bora lá, pessoal. Questão 4. Assinale a alternativa incorreta. A temática da nossa questão são os embargos de declaração. Dê uma pausa no vídeo e tentem resolver essa quarta questão. Vamos comentar a quarta questão? Letra A. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sobre julgamento. Ipsis literis, artigo 1022, parágrafo único, inciso 1º. Então, alternativa correta. Letra B. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigidas ao juiz com indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo. Artigo 1023. Letra C. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado, que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária, tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação. Até aqui, perfeito. Porém, o prazo não é de 5 dias. O prazo é de 15 dias. Artigo 1024, parágrafo 4º. Contados da intimação da decisão de desembarque da declaração. A alternativa C, portanto, é a alternativa incorreta. Letra D. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Este é o conteúdo do artigo 1023, parágrafo 2º. Letra E. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição do recurso. Conteúdo do artigo 1026, ok? Então, alternativa incorreta, letra C, porque o prazo para complementar ou alterar as razões, quando, após o interposto de recurso, a decisão que foi recorrida é modificada em razão de embargo de declaração, o prazo para complementar ou alterar as razões é de 15 dias, não 5, 15 dias. Artigo 1024, parágrafo 4º. E assim, encerramos a quarta questão.
Bora lá, pessoal. Questão 5. Quanto aos recursos de embargo de declaração, é correto afirmar que... Dê uma pausa no vídeo. Leiam as alternativas. Qual você marcaria? Vamos analisar as alternativas da questão 5? Bem, o objetivo da questão 5 é analisar os embargos de declaração. A gente já viu que são hipóteses de embargo de declaração quando verificar-se em alguma decisão judicial a ocorrência de obscuridade ou contradição, for necessário suprir a omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento, ou então corrigir erro material. Porém, não é hipótese de cabimento de embargo de declaração rediscutir questões tratadas e fundamentadas no acórdão embargado. Embargo de declaração não serve para reanálise do mérito. Também não é hipótese provocar no julgamento da lide. Também não há correlação entre interpor embargo de declaração e a tese autoral ou defensiva ou do réu ter sido ou não integralmente acolhida. A gente tem que lembrar, os embargos de declaração são recursos que servem à previsão do Código de que a jurisprudência deve ser íntegra, estável e coerente. Portanto, o embargo de declaração está mais preocupado com o conteúdo da decisão para formar a jurisprudência, para contribuir no sistema de precedentes, do que na análise própria do direito em litígio. Ok? Então, embargo de declaração não tem por objetivo a análise de mérito. Pode acontecer de, por causa dos embargos de declaração, ocorrer alguma modificação quanto ao mérito. Se houver um erro em relação à observação do juiz a alguma prova, por exemplo, e daquela prova decorra o mérito. Mas perceba, o embargo de declaração, ele não foi interposto em relação ao mérito. Ele foi interposto em relação a alguma omissão, algum erro do magistrado sobre alguma prova. Assim, aqui, embargo de declaração tem por objeto esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão de ponto ou questão, ou ainda corrigir erro material. De forma que a alternativa correta da questão 5 é a letra D, que assim afirma: a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, isto é, a residente na mente do embargante, mas a dúvida objetiva, aquela que resulta da ambiguidade, da dubiedade ou da indeterminação das proposições. Letra D, portanto, gabarito. Questão 6. Intentou-se demanda em face incapaz, na qual a parte autora deduziu pretensão de cobrança de uma obrigação contratual. O incapaz foi validamente citado e ofertou contestação, suscitando, entre várias matérias, a prescrição do direito de crédito. Como era uma ação contra incapaz, o Ministério Público foi chamado a atuar como fiscal da ordem jurídica e opinou pelo reconhecimento da prescrição. O juiz da causa proferiu sentença e não atentou para a prescrição. Julgou, portanto, procedente o pleito do autor. Ao tomar ciência do ato decisório, o Ministério Público, 7 dias depois de sua intimação pessoal, interpôs embargos de declaração. Alegou que o órgão julgador havia se omitido quanto ao tema. Requereu a apreciação da prescrição e o consequente reconhecimento. Pois bem, a questão pergunta o seguinte:
ao tomar contato com os embargos declaratórios do Ministério Público, o que é que o juiz deve fazer? Bem, então a questão vai versar basicamente sobre 3 pontos. O primeiro ponto é: o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, é parte legítima para apresentar embargos de declaração? O segundo ponto é: o Ministério Público, tendo apresentado embargo de declaração 7 dias depois de sua intimação pessoal, obedeceu, atendeu ao prazo recursal? E o terceiro ponto é: considerando que ocorreu de fato a prescrição e que o juiz vai reconhecer a prescrição, portanto, desculpem, portanto, que irá haver modificação da decisão judicial. Como deve se comportar o juiz em relação ao embargado, neste caso, ao autor? Vamos analisar esses 3 pontos. Deem uma pausa no vídeo. Leiam as alternativas A, B, C, D, E. Pensem, vocês como magistrados, o que é que vocês decidiriam? O que é que vocês fariam? Pausa o vídeo e aí eu volto comentando. Agora que você voltou, vamos analisar. Primeiro, legitimidade. Bem, legitimidade está prevista no artigo 996. O recurso, qualquer recurso, pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. O Ministério Público, nesse caso, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Atentando que, na hipótese de ser o terceiro prejudicado que vai apresentar recurso, ele vai precisar demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito ao qual o terceiro se afirme titular, ou que o terceiro possa discutir em juízo aquele direito como substituto processual. Bem, pela leitura do artigo 996, a gente percebe que sim, o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, é parte legítima para apresentar os embargos de declaração. E aí agora a gente vai passar para a tempestividade. A princípio, em razão do artigo 1023, os embargos de declaração possuem prazo de 5 dias. Porém, como quem vai apresentar os embargos de declaração é o Ministério Público e o MP, de acordo com o artigo 180, goza de prazo em dobro, tendo apresentado o recurso 7 dias depois de ser intimado pessoalmente da decisão, o Ministério Público ainda estava dentro, 5 vezes 2, 10, dos 10 dias que ele tem para recorrer por meio de desembargo de declaração. Bem, a gente já viu que o Ministério Público é parte legítima, a gente já viu que o Ministério Público atendeu a tempestividade, e agora a gente precisa saber, tá, é parte legítima e atendeu a tempestividade. Sendo o caso do juiz modificar o conteúdo da decisão, o juiz vai aplicar o que a gente chama de efeitos infringentes. Vou repetir. Se o juiz modificar o conteúdo da decisão em razão de embargo de declaração, é porque o juiz aplicou efeitos infringentes aos embargos de declaração. Esta hipótese está prevista no artigo 1023, parágrafo 2º. Quero dizer que o juiz, para modificar o conteúdo de sua decisão, precisará primeiro intimar o embargado para que no prazo de 5 dias se manifeste, tá bom? Então, atendendo à legitimidade, atendendo à tempestividade e aplicando efeitos infringentes, o juiz vai receber o recurso e determinar a intimação da parte autora para apresentar, caso queira, a sua resposta ao recurso. E essa resposta ao recurso não está na alternativa, mas teria o prazo de 5 dias. Gabarito da sexta questão, letra E. Sétima questão. Apresentada em juízo uma petição inicial,
com pedido de ressarcimento de dano material e de compensação pelos danos morais afirmados pelo autor, o juiz entendeu que o réu reconhecia a procedência do pedido de ressarcimento do dano material alegado. Portanto, o juiz reconheceu que o dano material era incontroverso, julgando procedente. Ao mesmo tempo, também determinou a intimação das partes para que informasse quais provas pretendiam produzir nos autos do processo. Provas em relação ao dano moral. Bem, caso o réu discorde do magistrado, diga, magistrado, eu não reconheço nada não, essa questão do dano material não é incontroversa, e queira recorrer do pronunciamento judicial em relação ao ressarcimento do dano material, o recorrente, o réu, deverá... Qual é o recurso que ele vai poder interpor aqui? Pausem o vídeo, que eu já volto comentando. Bem, estamos diante de hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito. O mérito tem 2 pontos: dano material e dano moral. O juiz reconheceu a procedência do dano material, restando somente o dano moral. Isto ele fez com base no artigo 356, inciso 1º. O artigo 356, parágrafo 5º, vai dizer, olha, a decisão proferida com base neste artigo, no 356, ou seja, a decisão do julgamento antecipado parcial do mérito, é impugnável por meio do agravo de instrumento. Repito, a decisão do julgamento antecipado parcial do mérito é impugnável por meio do agravo de instrumento. Portanto, se estamos diante do artigo 356, inciso 1, hipótese em que o juiz julga procedente uma ação, então, esta decisão vai ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Logo, consequencialmente, o gabarito da questão 7 é letra E. O réu, caso queira recorrer do julgamento antecipado parcial do mérito, que reconheceu como incontroverso o dano material, deverá apresentar agravo de instrumento imediatamente. Ele vai ser intimado da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. E ele não vai poder ficar esperando o juiz decidir a respeito do dano moral. Intimado sobre o julgamento, o réu deve, no prazo de 15 dias, que é o prazo do agravo do instrumento, de logo apresentar um agravo do instrumento para que não haja preclusão, não seja formada coisa julgada sobre este ponto. Ok? Assim nós concluímos a questão 7, gabarito letra E. Vamos à questão 8. Questão 8. O agravo de instrumento. Questão 8. O agravo de instrumento. Leiam as alternativas. Pausem o vídeo, daqui a pouco eu volto. A questão 8 vai falar sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Preste atenção que entre as hipóteses de cabimento está, por exemplo, o inciso 10, que vai falar sobre embargos à execução. Entre as hipóteses está o parágrafo único, que vai falar que todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, bem, contra todas as decisões interlocutórias de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução, processo de inventário, cabem agravo de instrumento. Portanto, resposta letra E. A letra A está errada porque o agravo de instrumento ele não pode ser interposto apenas durante a fase de conhecimento. Como a gente viu, o agravo de instrumento também pode ser interposto durante o processo de
execução. B, errada, pelo mesmo motivo. Letra C, ele deverá ser dirigido ao juiz de primeira instância. Errado. O agravo do instrumento já é dirigido diretamente ao tribunal. E mais, se o juiz exerce juízo de retratação, o agravo do instrumento perde o objeto. Veja bem, juízo de retratação é quando o juiz modifica o conteúdo da sua decisão em outro sentido. Portanto, se eu agravei no instrumento porque a tutela provisória foi deferida e o juiz exerce o juízo de retratação e indefere a tutela provisória, o meu agravo do instrumento perde o objeto. Portanto, alternativa C, alternativa C, errado. Embora seja possível, o agravo do instrumento ele é interposto perante o tribunal e é encaminhado, informado que o agravo do instrumento foi interposto perante o tribunal ao juiz de primeiro grau. E o juiz de primeiro grau pode ou não exercer o juízo de retratação. Mas desde o começo, o agravo do instrumento já é interposto perante o tribunal. Se você for dar uma lida nos artigos que tratam sobre o agravo do instrumento, você vai ver que existem algumas peças do processo que precisam ser tirado cópia, precisam ser salvas em PDF, se o processo for eletrônico, para que seja levado ao tribunal. Tá? E a alternativa D está errada, porque a alternativa D diz que o agravo do instrumento pode ser interposto contra qualquer despacho ou decisão interlocutória, e a gente em sala já viu que não cabe recurso contra despacho. Ponto. Não cabe recurso contra despacho. Ponto. Porque despacho não tem conteúdo decisório. Bem, a alternativa é nosso gabarito. O agravo do instrumento poderá ser interposto não só na fase do conhecimento, mas também contra decisões interlocutórias, proferidas na fase da liquidação, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução, no processo de inventário. Tá bom? Encerramos assim a questão 8. Questão 9. A questão 9 ela é de uma prova de defensor público para o estado do Piauí. E a questão 9 vai versar sobre gratuidade da justiça. Entre as hipóteses 1, 2, 3 e 4, contra quais delas vai caber agravo do instrumento? Entre as hipóteses 1, 2, 3 e 4, contra quais delas vai caber agravo de instrumento? Leiam as hipóteses, pensem na resposta, pausem o vídeo, gabaritem, daqui a pouco eu volto. Artigo 1015, inciso 5. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de revogação da gratuidade. Então, se eu estou falando sobre agravo de instrumento, primeiro, tem que ser decisão interlocutória. Segundo, tem que ser rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento de revogação da gratuidade. Portanto, toda vez que o juiz emitir uma decisão interlocutória sobre gratuidade da justiça, grave agravo de instrumento, errado. Perceba, rejeição do pedido de gratuidade, acolhimento da revogação da gratuidade. Porém, da decisão que defere a gratuidade da justiça, não cabe agravo de instrumento. Não é hipótese prevista no artigo 1015. Então, bora lá. Primeiro, tem que ser decisão interlocutória. A 1 é decisão interlocutória. Alternativa 2 é decisão interlocutória. Alternativa 3 é decisão interlocutória. Então, até agora, todas essas três podem ser. A alternativa 4 fala em sentença. Bem, já sabemos que a alternativa 4 está errada. Mas agora o segundo requisito. Além de ser decisão interlocutória, tem que ser rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de revogação da gratuidade. A alternativa 1 é decisão de natureza interlocutória que indefere requerimento de benefício da gratuidade da justiça. Se indeferiu o requerimento de benefício da gratuidade, rejeitou o pedido de gratuidade da justiça, cabe agravo do instrumento. A alternativa 2, que acolhe requerimento de benefício da gratuidade da justiça. A decisão que acolhe não cabe contra ela agravo do instrumento. É mesmo, professor? É.
Aliás, não vai caber recurso aqui. Da decisão que acolhe o benefício da gratuidade da justiça, o que cabe é que a outra parte apresente petição simples nos autos com indícios de que a parte aqui foi deferido o benefício da gratuidade não fez jus. Então, se a parte que recebeu o benefício de gratuidade, por exemplo, tem demonstrativos de elevados ganhos econômicos dentro do processo. Vou citar um exemplo. Eu peguei um processo recentemente em que uma das partes era um condomínio em construção e a outra parte era um condômino. O condomínio em construção pediu o benefício da gratuidade da justiça porque informou que não era pessoa jurídica que objetivava lucro. Dizia, olha, todos os recursos do condomínio são direcionados à construção do condomínio. Porém, o condomínio tinha acabado de comprar 3 unidades de apartamentos do edifício que estava sendo construído, cada unidade no importe de R$500 mil. Então, se o condomínio tinha condições de arcar com R$1.500.000, significar dizer que o condomínio tinha no processo indicativos de não ser hipossuficiente, de ser dotado de recursos. Outro processo, a parte trouxe de um terceiro processo, comprovante de rendimentos da parte que pedia benefício da gratuidade da justiça. E diz, olha, o deferimento da gratuidade da justiça pedido por fulano não é cabível porque, segundo o extrato de comprovante de bens que ele já apresentou em outro processo, ele tem A, B, C, D, E e F de bens. Logo, ele não é hipossuficiente. Portanto, se houve uma decisão deferindo o benefício da gratuidade da justiça, logo, esta decisão pode ser impugnada por meio de petição simples nos autos. Alternativa 2, incorreta. Não cabe agravo de instrumento. Alternativa 3. Decisão interlocutória que revoga o benefício da gratuidade da justiça concedido anteriormente. Correto. Expresse a previsão do artigo 1015, inciso 5. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Logo, gabarito letra A estão corretas as alternativas 1, estão corretos os incisos 1 e 3, dentre as hipóteses trazidas na questão 9. Questão 10. Maria moveu uma ação judicial em face de João. A ação foi devidamente processada em chá entrante na Justiça Comum do Estado de São Paulo. Na ação, Maria fez 3 pedidos. O juiz entendeu que esta ação era a hipótese de julgamento antecipado do mérito, de forma que um dos pedidos foi julgado antecipadamente improcedente. A ação judicial teve procedimento contra os demais pedidos, em razão de ser necessária a dilação probatória com relação a eles. Nesta situação, Maria fez 3 pedidos. Um foi julgado liminarmente improcedente, antecipadamente improcedente. Os outros 2 continuam para produção probatória. Então, nesta situação, qual é o recurso cabível da decisão que julgou antecipadamente o mérito? Considere que não houve obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Bem, a gente percebe que pelo artigo 356, parágrafo 5º, nas hipóteses de julgamento antecipado parcial do mérito, o recurso cabível é o agravo de instrumento, gabarito, letra C. 11ª questão. Cristiana ajuizou a ação com o objetivo de reconhecer e dissolver a união estável. Requereu gratuidade processual, requereu gratuidade da justiça. Cristiana estava sendo representada pela Defensoria Pública,
Todavia, o pedido de gratuidade foi indeferido pelo magistrado da primeira vara da família de Manaus. Ok? Indeferimento de gratuidade da justiça. O recurso de agravo de instrumento em face dessa decisão. Então, bora lá. Indeferimento de gratuidade da justiça, cabe agravo de instrumento. Neste caso, o mérito do recurso de agravo de instrumento é o benefício da gratuidade da justiça. Para apresentar o recurso de agravo de instrumento cujo mérito é o benefício da gratuidade da justiça, Cristiana vai precisar pagar as custas do recurso de agravo de instrumento. O que é que você acha? Pause o vídeo, lê as alternativas, daqui a pouco você volta. Bem, a gente precisa pensar o processo como garantidor dos direitos fundamentais. Precisamos pensar o processo como procedimento em contraditório. Então, existem duas hipóteses. Existe a hipótese da pessoa ter requerido a gratuidade judiciária apenas no momento em que está apresentando um recurso. Por exemplo, correu todo o processo perante a primeira instância. E ao apresentar o recurso de apelação, a parte requer benefício da gratuidade da justiça. Existe uma segunda hipótese. A parte apresenta a petição inicial e, ao apresentar a petição inicial, já requer a gratuidade da justiça. Perceba que, na primeira hipótese, a gratuidade da justiça é uma questão preliminar. Por quê? Porque a gratuidade da justiça é um pedido em relação a um dos requisitos de admissibilidade do recurso, que é o preparo recursal. Portanto, na hipótese em que a gratuidade da justiça é preliminar, o recorrente fica dispensado de recolher o preparo e o relator, antes de analisar o recurso, vai analisar o pedido de gratuidade da justiça. Caso defira, ele passa a análise do recurso. Caso indefira, ele fixa um prazo para que o recorrente faça o recolhimento do preparo. Esta regra está prevista no artigo 99, parágrafo 7º. E existe a segunda hipótese, em que, nesta segunda hipótese, sempre vai ser um agravo do instrumento, é que a parte, e é a hipótese da nossa questão, em que a parte apresenta a petição inicial, já requer o benefício da gratuidade da justiça, e esse benefício é indeferido, rejeitado. Bem, como o benefício foi denegado, o mérito do agravo do instrumento é o benefício da gratuidade da justiça. Ok? Nesta hipótese, o relator vai analisar o benefício da gratuidade da justiça. Prima facie. E caso ele não defira, ele vai determinar um prazo de 5 dias para que o agravo do instrumento seja julgado, mas na verdade é um prazo de 5 dias para que a parte que apresentou o agravo do instrumento pague o preparo do agravo de instrumento. Paga o preparo do agravo do instrumento, a turma vai se reunir e vai julgar se cabe ou não a gratuidade da justiça. Tá bom? Mas bem, bora a alternativa à resposta da nossa questão. A princípio, a Cristiana, que apresentou o agravo do instrumento por causa da rejeição
ao seu pedido de benefício de gratuidade da Justiça, está dispensada do recolhimento das custas e, bem, caso seja confirmado o indeferimento, ela vai precisar pagar as custas desde as custas iniciais, tá bom? Então a alternativa A está errada. Como ela está a princípio dispensada, a alternativa B também está errada e a C também está errada. Então, a princípio, ela está dispensada. Ao apresentar agravo do instrumento, o relator do agravo do instrumento vai analisar se é cabível ou se não é cabível o deferimento da gratuidade. Então, ela apresenta o agravo do instrumento sem pagar nada até aí. Portanto, B e C erradas. Porém, se o relator indefere o pedido, ela precisa pagar as custas desde as custas iniciais do processo. Portanto, a alternativa A está errada, porque a alternativa A fala que ela só vai pagar as custas e despesas posteriores. Não. Se for indeferido, ela paga desde as iniciais. E, ao mesmo tempo, também a alternativa D está errada. Por quê? Porque ela não vai esperar até o trânsito em julgado para poder pagar as custas. Ela vai pagar as custas desde o momento em que houve um indeferimento. Tá bom? Então, o nosso gabarito é a alternativa E. Fica dispensado do recolhimento das custas, ela não paga as custas iniciais, ela não paga as custas para apresentar o agravo do instrumento, até a decisão do relator sobre a questão. No momento em que há a decisão do relator sobre a questão, se o relator defere a gratuidade da justiça, ela fica isenta do pagamento. Se o relator indefere a gratuidade da justiça, então ela tem que pagar as custas para que seja julgado o recurso dela, tá bom? E também vai ter que pagar as custas do processo em primeira instância. Questão 12. Acerca da produção de provas no processo civil e acerca dos recursos cíveis, é correto afirmar. Leiam as alternativas e daqui a pouco eu retorno com o gabarito da questão e o comentário letra a letra, tá bom, pessoal? Só deem uma pausa aí no vídeo de vocês. Alternativa A. As partes podem produzir livremente qualquer tipo de prova nas instâncias recursais, desde que solicite ao relator do feito que intime a parte contrária a se manifestar sobre o elemento coligido ao recurso, sob pena de violação ao contraditório. Veja só, as partes podem produzir livremente qualquer tipo de prova? Não. A gente vai saber que existe a previsão, inclusive constitucional, de que só são permitidas as provas lícitas. E aí o artigo 369 vai ter a previsão específica para esse caso. Olha, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para poder provar a verdade dos fatos em que se fundou o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Alternativa B. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos especiais, é livre para interpretar as provas que tenham sido juntadas até o momento da interposição do respectivo recurso. A gente vai ver o Superior Tribunal de Justiça mais à frente, mas a justificativa da alternativa B é que súmula 7 do STJ, essa súmula é tradicionalíssima, é que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Alternativa C. A parte que interpõe agravo de instrumento para tribunal estadual contra a decisão de juiz pode juntar novos documentos. Documentos que não foram produzidos na origem, desde que o relator do feito intime a parte contrária a se manifestar sobre o novo elemento trazido ao recurso, sob pena de violação ao contraditório. Então, a gente vê que o artigo 1017
vai afirmar de que é que compõe a petição de agravo do instrumento. Então, é obrigatório petição inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, a decisão agravada, certidão da respectiva intimação, etc. E facultativamente, é permitido que o agravante traga outras peças que reputar úteis. Daí, desse inciso terceiro, em que facultativamente o agravante pode incluir outras peças que reputar úteis, quando lido em conjunto com o artigo 435, seu parágrafo único, é que vai surgir esta alternativa C. Mas vamos lá, o que diz o artigo 435? É que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-las anteriormente, e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º, isto é, de acordo com a boa-fé. Então, pelo artigo 1017, é facultado à parte trazer peças que reputem úteis. Pelo artigo 435, a parte pode trazer aos autos documentos novos. Documentos que tenham sido produzidos depois dos articulados que as partes já produziram nos autos. Então, se a parte só apresentou na petição inicial, os documentos que tenham sido produzidos depois da petição inicial, ou documentos, por exemplo, se a parte vai apresentar a réplica, relativos a questões que o réu só trouxe ao processo no momento da sua contestação. Se o réu alega um fato novo na contestação e o autor é intimado para a réplica, nesta réplica o autor pode apresentar novos documentos. Documentos que influam sobre os fatos novos apresentados pelo réu. Bem, a leitura conjunta deste artigo 435, que fala sobre a possibilidade de apresentar documentos novos, com o artigo 1017, inciso 3º, que faculta ao agravante apresentar peças que repute úteis no agravo do instrumento, conjugado, deu na jurisprudência abaixo. Isto é, conforme dispõe o artigo 435, parágrafo único do CPC, é permitido às partes juntarem posteriormente à petição inicial ou à contestação documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não está agindo de forma contrária à boa-fé, além de ser necessário observar o contraditório. Então, é uma questão mais madura, mas é uma questão muito boa. A alternativa C está correta. A parte que interpõe agravo do instrumento para tribunal estadual, contra a decisão do juiz, pode juntar documentos novos que não foram produzidos na origem, desde que o relator do feito intime a parte contrária a se manifestar sobre o novo elemento trazido ao recurso, sob pena de violação ao contraditório. A alternativa D está incorreta, porque fala que um Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário com repercussão geral, não pode diligenciar a realização de audiências públicas, o que contradiz o artigo 1038, inciso 2º, pelo qual incumbe ao relator a possibilidade de fixar data para audiência pública. Logo, gabarito da nossa questão 12, letra C. 13ª questão. Questão 13. Questão do defensor público do estado de Roraima. Lúcia procurou a Defensoria Pública de Rorainópolis, para ajuizamento de ação de divórcio com partilha de bens. Lúcia passou na avaliação financeira realizada pela Defensoria
e informou que não tinha acesso a nenhum dos bens móveis e imóveis adquiridos na constância do casamento, todos em poder do marido, cuja avaliação girava em torno de R$ 500 mil. Ao juizar a ação, a Defensoria Pública pediu a gratuidade de custas por se tratar de mulher hipossuficiente, Lúcia é operadora de caixa de supermercado e o salário declarado em sua carteira de trabalho é de um salário mínimo. Considerando o futuro proveito econômico a ser oferido por Lúcia, o juiz da Vara Única de Rorainópolis indeferiu a gratuidade. Contudo, determinou que as custas e demais despesas pudessem ser recolhidas ao final pela requerente. Contra a decisão, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração que não foram acolhidos pelo juiz. Diante da situação, caberá. E aí ele vai tratar dos recursos que são cabíveis. Qual é a questão? Qual é a situação? Uma pessoa foi a juízo, requereu o benefício da gratuidade da justiça, esse benefício foi indeferido, sob a explicação de que o processo tratava de elevado possível ganho econômico, e, portanto, o juiz disse, olha, eu não defiro a gratuidade da justiça integral, apenas defiro a postergação do pagamento das custas para o final do processo, tendo em vista que é possível que no final do processo o autor ganhe muito dinheiro em proveito econômico. O autor estava sendo defendido pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública apresentou embargo de declaração, que não foi conhecido, e depois a Defensoria Pública decidiu recorrer dessa decisão. Bem, a decisão que não concede a gratuidade da justiça é possível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Mas qual é a situação? Leia as alternativas e logo eu volto para comentar. Bem, a situação é típica de agravo de instrumento. E o gabarito da nossa questão é a letra E. Letra A e letra B não tem muito a comentar, não são hipóteses nem de agravo retido nem de mandado de segurança, como eu já afirmei, é a hipótese de agravo de instrumento. Também não é a letra D, que fala de preliminar em apelação. Vamos analisar a letra C, porque ela está errada. De acordo com a letra C, é possível agravo de instrumento necessariamente com pedido de tutela antecipada recursal, considerando a gravidade e urgência da situação. Vejam que, de acordo com o enunciado, o juiz deferiu a postergação do pagamento das custas processuais. Então, é possível tutela antecipada? É possível. Mas é necessário, é obrigatória a tutela antecipada? Não. Porque não se vislumbra a urgência e a gravidade da situação naquele momento. De forma que o gabarito é a letra E, que fala em sem necessidade de pedido de tutela antecipada recursal, porque a decisão determinou o recolhimento das custas somente ao final. Vamos à questão 14. Questão 14. A regra geral no processo civil é que recurso não tenha efeito suspensivo. Contudo, por determinação legal, possui efeito suspensivo. Passa o vídeo. Artigo 1012. A apelação. A apelação terá efeito suspensivo. Gabarito, letra C. Próxima questão. Questão 15. Alberto ingressou com ação indenizatória em face de Pedro, alegando ter sido este o responsável por acidente de trânsito envolvendo as partes. O autor pleiteou de forma genérica a reparação pelos danos materiais e morais. Distribuída a petição inicial, os autos foram de imediato encaminhados para o juízo competente. O juízo indeferiu a petição inicial, considerando inepta. Na condição de defensor público do autor, ao ser intimado da decisão de indeferimento da inicial, o recurso cabível, afastada a hipótese de embargo de declaração, é leia as alternativas, daqui a pouco eu volto para comentar. O recurso cabível é a apelação.
Nesta hipótese de apelação em decorrência de indeferimento da petição inicial, temos a possibilidade da retratação. Desta forma, o gabarito é a letra C. O recurso cabível é a apelação, podendo ser exercido o juiz de retratação pelo prolator da decisão no prazo de 5 dias. Importante frisar que, se a sentença for reformada pelo tribunal, o prazo para contestar começa a correr da intimação do retorno dos autos. E se a apelação não for interposta, o réu vai ser intimado do trânsito julgado da sentença que foi proferida por indeferimento da petição inicial, tá bem? Próxima questão, questão 16. Questão 16. Marque verdadeiro ou falso. Tente fazer, pause o vídeo e daqui a pouco a gente volta. Primeira assertiva. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Então, aqui primeiro cabe a gente conversar sobre apelação adesiva. Artigo 997 vai afirmar que cada parte interpõe o seu recurso independentemente. O recurso precisa atender aos requisitos de admissibilidade, como prazo, preparo, entre outros. Porém, sendo vencidos autor e réu, possa ser, por exemplo, que o autor pediu 20 mil a título de dano material e 30 mil a título de dano moral. O juiz deferiu os 20 mil a título de dano material, porém afirmou que é cabível apenas 25 mil a título de dano moral. Bem, o autor desta decisão, que ao invés de deferir 30 mil, deferiu 25 mil a título de dano moral, pode inicialmente não ter a intenção de recorrer. E o réu ter a intenção de recorrer. O que acontece é que no momento em que o réu recorreu, se o autor não recorreu, verificando o recurso do réu, o autor pode pegar carona no recurso do réu. É isso que fala o 997, parágrafo 1º. O autor pode aderir ao recurso do réu, apresentando, por exemplo, apelação adesiva, e agora dizer, olha, antes eu não queria recorrer, mas agora que o réu recorreu, eu quero recorrer para que se aumente o quanto de dano moral de 25 para 30 mil. É isso que se chama de recurso adesivo. É quando, inicialmente, você não tinha o interesse de recorrer, embora você tivesse interesse jurídico, você não tem o interesse pessoal de recorrer. Porém, verificando que a outra parte recorreu, você adere ao recurso da outra parte para apresentar as suas próprias razões. Tá bem? O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo ele aplicável as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: o recurso adesivo será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. Ele será admissível tão somente na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. E não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele mesmo, o recurso adesivo, for considerado inadmissível. Portanto, apresentado o recurso pelo apelante, se o apelado interpõe apelação adesiva, a gente já viu essa possibilidade de interpretar apelação adesiva no artigo 997, o apelante volta a necessitar ser intimado para apresentar as suas contrarrazões. Alternativa assertiva 1, verdadeira. Assertiva 2.
As questões resolvidas na fase do conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo do instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Esta é a previsão, ipsis literis, do parágrafo 1º do artigo 1009, portanto, assertiva verdadeira. E a assertiva 3 é: a apelação não devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Contraria, portanto, o artigo 1013, que diz: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Assim ficamos com a assertiva 1 verdadeira, a assertiva 2 verdadeira, a assertiva 3 falsa, é a letra E. Próxima questão. Questão 17. Publicada a sentença em que houve sucumbência recíproca, pois os pedidos de ressarcimento de dano material e reparação pelo dano moral foram parcialmente concedidos, ambas as partes apelaram de forma independente. Então, A litiga contra B, A pediu 30 mil de dano material e 30 mil de dano moral, e recebeu 20 mil de dano material e 20 mil de dano moral. Logo, houve sucumbência recíproca, porque os pedidos, tanto de dano material quanto de dano moral, foram parcialmente concedidos. B apela. A apela. Ok. O recurso de A pretendia apenas a majoração da condenação fixada pelo juiz pelo dano material. Então, era 30 mil a título de dano material, 30 mil a título de dano moral. A ganhou 20 mil de dano material e 20 mil de dano moral, e ele apela simplesmente para que os 20 mil de dano material subam para 30 mil de dano material. Todavia, ele foi surpreendido com o recurso de B. B pretendia unicamente a redução da condenação fixada pelo dano moral. B disse: olha, o dano moral, que é de 20 mil, deveria ter sido arbitrado em, sei lá, 5 mil. Diante disso, A quer apresentar, no prazo das contrarrazões, uma apelação adesiva, buscando agora a integralidade também da verba pretendida a título de dano moral, que não foi objeto do seu recurso de apelação apresentado anteriormente. Nesta hipótese, esta apelação adesiva de A, o que é que acontece em relação a ela? Leia as alternativas, pausa o vídeo, daqui a pouco a gente volta. Bem, recurso adesivo e preclusão consumativa. É preciso recordar que com a apresentação do recurso contra uma determinada decisão, encerra-se a possibilidade de apresentação de outra espécie recursal. Isso é uma decorrência do princípio da unirecorribilidade. Inclusive, não é mais possível a complementação das razões recursais. Princípio da consumação. Há, entretanto, nós sabemos, uma exceção muito específica para a hipótese de recurso apresentado antes de decisão, que sofreu alterações por causa de embargos de declarações com efeito infringente. Princípio da complementariedade. Porém, neste caso, no caso apresentado na questão 17, o apelante já tinha ciência do conteúdo da decisão, quando depois o seu próprio recurso. De modo que aceitar a complementariedade por meio da apelação decisiva feriria o princípio da unirecorribilidade. Ele teria a apelação própria e a apelação adesiva. Ele teria apresentado, portanto, dois recursos. Além de que vai contra a preclusão consumativa, que já se concretizou no momento em que ele apresentou o seu próprio recurso. Gabarito, portanto, letra E. A apelação adesiva não deve ser admitida, porque houve preclusão consumativa, uma vez que o recurso adesivo não serve para a complementação do recurso já interposto. Vamos à próxima questão, questão 18. Questão 18. No curso do procedimento, o réu reconheceu a procedência do pedido de ressarcimento do dano material. Então, aqui o juiz já pode proferir um julgamento antecipado parcial do mérito. O pedido é incontroverso. Olha aí, foi o que o juiz fez, julgou procedente, por meio de uma decisão interlocutória, a
da qual não foi apresentado recurso. Ok. No entanto, o réu contestou o pedido de dano moral, entendendo que seria inexistente. Após o regular prosseguimento do feito, veio sentença em que o réu foi condenado integralmente no pedido de reparação por dano moral. Então, o réu, querendo recorrer da sentença, pode fazer o quê? Qual o recurso que ele pode apresentar? Leia as alternativas e a gente comenta daqui a pouco. Bora lá. Bem, é a hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito em relação ao dano material. Decisão contra a qual é cabível agravo de instrumento. Como o recurso não foi apresentado, a consequência é que, em relação a esse recurso, ocorre a preclusão temporal e a formação de coisa julgada neste ponto, em relação ao ponto de dano material. O dano moral, no entanto, foi julgado apenas na sentença. E, portanto, da decisão sobre o dano moral, é cabível a apelação. Logo, o gabarito é a letra C. A coisa julgada em relação ao pedido de ressarcimento de dano material. Cabe, no entanto, apelação quanto à condenação em dano moral. É isso, pessoal. Eu desejo uma excelente prova para todos vocês. Que estes exercícios tenham servido de revisão. Que estes exercícios tenham servido para fundamentar o conteúdo que já foi aprendido e desenvolvido em sala de aula ou nos vídeos gravados aqui no próprio canal. Caso tenha restado alguma dúvida sobre alguma das questões feitas, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários e aí eu vou fazer questão de responder um por um, tá bom? Até o nosso próximo encontro.